Uma das manchetes da pauta do Jornal da Morada diz exatamente o seguinte: fim do auxílio emergencial e o aumento descontrolado de preços. Isso tudo acaba agravando muito a situação de quem? De quem? Dos mais carentes. Uma judiação, uma verdadeira judiação, é o que se assiste dentro dos mercados. São famílias substituindo, por exemplo, a carne por salsicha. São famílias substituindo o pacote de arroz de 5 quilos pelo pacote de arroz de 2 quilos, para dar mais ou menos para a semana, e o sujeito na esperança de fazer algum troquinho para voltar na semana que vem comprar mais 2 quilos do arroz e do feijão. Enquanto no resto do mundo os governos estão atentos a esse desajuste em função da pandemia, aqui no Brasil as autoridades patinam e demoram a definir um novo programa social, porque esse benefício ele está se expirando, está chegando ao final. Temos agora o auxílio de R$300, foram 4 auxílios de R$300, era 600, passou a 300, tem agora dezembro e janeiro, depois se é fininho. Agora, aquilo que vimos ontem na Cracolândia, e eu devo ter até imagens aí, a Japa já deve ter selecionado essas imagens. Então, exatamente aquilo que vimos ontem na Cracolândia pode ser o primeiro sintoma de uma reação que vai muito, mas muito além dos dependentes químicos que reagiram ontem naquela região de São Paulo. É hora de pensar e de se cobrar o governo para poder criar aí novos projetos de socorro e, ao mesmo tempo, despertar a solidariedade daqueles que mantêm os seus empregos e ainda os seus pratos cheios. Então, além da dívida que o governo tem de pensar rapidamente no novo programa de socorro a essas pessoas, porque a pandemia não acabou. O auxílio benefício acabou, mas a pandemia não acabou. Muita gente não reconquistou o seu emprego. Temos 24 milhões de empregados e muitas pessoas vivendo exatamente na informalidade. E a informalidade não está sendo o suficiente para colocar a comida na mesa. Então, é essa judiação que nós estamos assistindo. O sujeito trocando a carne pela salsicha, trocando o pacote de 5 quilos de arroz pelo mais barato de 2 quilos e outras questões que são realmente fundamentais num momento como esse. E o governo fica lá patinando, ao invés de já ter aí programado um novo socorro a essa população mais carente. E se não fosse já tudo isso muito preocupante, nós percebemos que não tem solidariedade em outros setores, não. Porque ontem mesmo já vimos aí mais um aumento da gasolina, que vai refletir exatamente no aumento do preço dos alimentos que já estão para a hora da morte. Quer dizer, haveria necessidade de se colocar mais um aumento do combustível? Segura as pontas, dizendo, não, nós estamos numa pandemia, nós não podemos aumentar agora o combustível, vamos segurar as pontas. Aos rentistas que segurem, tá certo, os seus lucros, também contribuam, sejam solidários, tá certo? Esperem um pouco, mas eles não abrem mão, sabe, dos seus lucros. E vem aí mais um aumento do combustível, que reflete no aumento da comida. Porque a comida no Brasil viaja por caminhão, pago com óleo diesel. E com esse aumento do combustível, automaticamente reflete nos alimentos. Então, quer dizer, temos um país em desgoverno, um país que não está preocupado em antecipar as suas medidas para evitar, muitas vezes, reações que a gente nem sabe onde pode começar e onde pode terminar. Vocês viram o que aconteceu ontem na Cracolândia? Eu já nem sei, já começamos a ter dúvida, né, de que apenas os
dependentes químicos estiveram participando daquilo que nós temos imagem. As imagens estão preparadas aí, Chico, para a gente mostrar à população que chegou a não ver o que aconteceu ontem na Cracolândia, lá em São Paulo? Já é possível, já está no ar, Madalena. Já estamos com as imagens no ar. Conseguimos fazer com que as imagens sejam exibidas. Tem áudio, William? Olha, ó, ó. Olha, roubando o povo, mano. Ai. Olha que absurdo, centro da cidade, os craqueiros roubando todos os carros, um monte de craqueiro quebrando os carros, quebrando todos os carros e roubando todos os carros. Que absurdo, cara, olha, centro de São Paulo. O que vai acontecer? O que eles vão esperar acontecer para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa? Que absurdo, cara. Então fazendo isso, ó, com todos os carros. E cadê a polícia? Já mataram 2 policiais nessa Cracolândia. Agora, eu duvido que sejam apenas elementos com a desculpa, né, de serem drogados. Aí, dá pra gente observar, Madalena, nós estamos baixando as imagens com uma certa instabilidade na internet, mas de acordo com o que a gente for conseguindo baixar, o William vai exibindo. Essa já é uma outra imagem que a gente mostra ali, ó, aquele carro vermelho cercado por pelo menos ali 4, 5 pessoas. Olha, atacando o motorista ali, veículos, ó. Né? Isso. Retirando os motoristas dentro, limpando o carro com tudo que tinham. Quer dizer, é uma situação que a gente percebe aí ser realmente sintomática, né? E de repente tem aí elementos infiltrados para começar realmente esse tipo de ação se espalhar daqui a pouquinho por todo o Brasil. Então, nós temos que ter aí governos, governos, quando eu digo governos, é o governo federal, estadual, os governos municipais, com olhar atento exatamente aqueles que estão aí com as suas mesas vazias. Então não me venha dizer, não, isso aí é ação de viciados, isso aí aconteceu na Cracolândia. Tenho certeza absoluta de que os elementos, eles estão tão de cabeça cheia de drogas que não teriam sequer força para realizar o que nós vimos ontem. Essas imagens são fichinhas, perto das imagens que a Japa tem aí, que vai mostrar daqui a pouquinho para você, tá certo? Elementos aos bandos de 20, 30, 40, 50, invadindo o carro, tentando tombar carro, tentando retirar motorista de carro. Então são imagens que realmente são chocantes e que de repente a gente começa a perceber que se não houver por parte das autoridades, se elas continuarem dormindo no ponto, achando que tudo isso aqui é uma brincadeira, com 14 milhões de empregados, tá certo ou não? E aí ficamos vendo aí as pessoas perdendo tempo com discussões banais, com discussões imbecis, discussões políticas, quando nós estamos vivendo uma situação dramática como essa que nós estamos vendo. Então vamos esperar, né, que as coisas elas possam ter por parte do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, esse olhar mais atento, porque, repito, começa a faltar o alimento na mesa do trabalhador. O auxílio benefício não está sendo suficiente. Quando caiu de 600 para 300, já sentimos esse impacto, tá bom? Então, hoje nós estamos percebendo que as pessoas já estão começando a sentir os efeitos desse impacto. Então, plano de governo, solidariedade daqueles que ainda têm o prato cheio para que a coisa evite um descambar por completo. Não sei se vocês têm alguma observação aí do estúdio, mas, enfim, apenas para ilustrar este comecinho do programa. Pois não, com Essas imagens são sintomáticas, Madalena. É claro que com o aumento do desemprego, a crise aumentando e atacando fortemente os lares brasileiros, a gente percebe que a criminalidade tende a aumentar. Isso é sintomático. Agora, eu não consigo
linkar, eu não consigo atribuir essa ação diretamente a um problema da pandemia, a crise da pandemia. Pode ser que contribua, mas esse tipo de ação na Cracolândia, no centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, esse tipo de arrastões, a gente já viu em outros momentos também no Brasil. Agora, eu tenho que dizer aqui, foi avisado, foi dito, a quarentena, fechamento de comércios, isso pode gerar um problema gigantesco, porque as pessoas vão perder emprego, a crise econômica vai se acentuar e a violência pode aumentar. O Bolsonaro disse isso. Ninguém pode negar. Pelo amor de Deus, Chico. A violência pode aumentar. Isso é realmente a figura mais grotesca do negacionismo. Se não tivesse não é negacionismo, não. É deixa eu acabar o meu comentário. Se não tivesse acontecido isso, nós estaríamos hoje com muito mais de 1.500.000 mortos. Dizer que você não pode falar uma besteira desse tamanho para defender um insano. Não estou defendendo. Não estou defendendo, eu estou trazendo fatos aqui. Agora, mas esse fato é um absurdo. Se você quiser concordar com fatos... Isso é negacionismo, rapaz. Se você quiser, Madalena, se o senhor quiser concordar com fatos, tudo bem. Se não quiser, é uma opinião sua. É uma opinião sua. Quer dizer, você está defendendo esse insano que é simplesmente achando que isso aqui é uma gripinha? Quando você fecha uma economia... Não estou falando de gripinha, eu estou falando de fechamento de comércio, de indústria... Mas o que você queria que acontecesse no começo? Estou falando de um travamento exatamente da cadeia produtiva. No começo ninguém sabia o que ia acontecer, era a única medida drástica que podia ser tomada, até se ter uma ciência exata do que estava acontecendo. Madalena, esse negacionista, essa besta desse presidente atrapalhou tudo. Ele é culpado com o que está acontecendo agora. Você quer culpar exatamente ele é culpado, uma rapaz, não sou eu. É o mundo que está dizendo. Sendo que só você e meia dúzia de imbecis que estão dizendo que não. Esse problema de violência, de arrastão é secular no Brasil, você está querendo exatamente jogar nas costas. Agora você que levantou esse dizendo que o problema está aí na quarentena. Está dizendo exatamente ligado à Covid-19, esse problema. Não, esse problema é antigo. Arrastão na Cracolândia, centro do Rio de Janeiro. Não venha querer discutir, desviar o assunto, que você quis introduzir aí. Deixa eu concluir, deixa eu colocar aqui aquilo que você estava falando de besteira, senhor. Besteira no seu ponto de vista. Mas uma besteira enorme. Você é um negacionista. Não sou negacionista. Você é do clube do negacionista. Uma vergonha. A própria OMS que você tanto defende já disse que lockdown Mas a OMS não, rapaz. É o mundo que está dizendo isso. Engraçado, é o mundo que está dizendo isso. Até ontem, na verdade, os maiores infectologistas, é a ciência que está dizendo isso. A OMS não vale mais nada. Agora vem você dizer que, olha, foi a atitude, o Bolsonaro avisou. Esse é um louco que nós temos na presidência da República. Ele disse isso muito bem, Madalena. Você é um demente na presidência da República. Quando você trava a cadeia produtiva, quando você trava o comércio, quando você gera desempregos a partir de um lockdown, é claro que a violência tende a aumentar. Foi isso que eu disse no início da minha fala. Então, se você não faz isso automaticamente você tem milhões de mortes. Isso foi dito no final de março, começo de abril, quando começaram a falar em fechar exatamente o comércio, fechar a economia. É resultado também disso, claro. Se ele tivesse tido a sensibilidade, a inteligência, e não fosse essa besta que ele é, automaticamente ele teria fechado com os governadores, tido fechado o Brasil inteiro. Exatamente, um plano de 40 dias que nós teríamos automaticamente o controle da pandemia não ter chegado onde chegamos. Ele simplesmente desafiou, achando que isso aí é uma gripinha, vai morrer 50, 60 e acabou. Foi um insano, simplesmente, no começo de tudo isso. Porque o erro dele foi no começo, porque ele é uma besta, ele é um negacionista. É essa que é a realidade. Se tivesse tomado as medidas que deveriam ser tomadas, baseando-se naquilo que não tomaram como precauções na Europa, nós teríamos um outro quadro, uma outra situação. Isso é o mundo que diz, Chico. Não sou eu, tá certo? É o mundo que diz. É a ciência que diz. Não, a ciência não garantiu que lockdown resolve tudo na pandemia, Madalena. Não resolve tudo. A ciência não comprovou isso. Imagine você se não tivesse acontecido isso. Mesmo medidas tendo toda essa precaução, sim, tivemos aí mais quase 200 mil não. mortes, mais de 5 milhões de pessoas contaminadas. Imagine se não tivesse tido isso. Se tivesse tido a colaboração desse insano, automaticamente teríamos hoje uma situação muito diferente do que estamos vivendo hoje. A culpa de tudo isso que você está vendo aqui nessas imagens é do Bolsonaro. Só pode ser. O senhor está querendo falar isso, Você perdeu a noção, Eu falei no início da minha fala. O desemprego, claro que aumenta a violência, a criminalidade contribui, mas esse problema não é de agora. E eu entendo que fechar a economia contribui muito mais diretamente para o aumento de violência, Madalena. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Me responda com sinceridade.
ele e seu Guedes queria fazer o pagamento do auxílio de R$600 para os mais carentes? Ele queria? Não, a proposta era de R$200. A Câmara aumentou para 500 e ele foi lá e dobrou para 600, aumentou para 600. Ah, como ele é bonzinho, não? Não estou dizendo que ele é bonzinho. Mas como ele é bonzinho, não? Eu não estou dizendo que ele é bonzinho. Se não fosse a Câmara, ele iria aprovar os R$200, rapaz. Sim. Ele não estava nem aí com o trabalhador. Que já era um pouco mais do que Quem o Bolsa venceu foi a Família. Câmara, porque essa besta desse presidente não queria. Madalena, ele e esse seu menino da economia. R$600 Vocês esquecem é pouco. isso, Quem rapaz. está dizendo que R$200 é muito, R$600 é pouco. Agora R$200 já era um pouco acima exatamente do Bolsa Família. Já era um pouco acima. Agora, se aprovaram R$600, que também é pouco, mas era o que o Brasil conseguia fazer naquele momento. E ele queria 200. Se a situação está grave hoje, imagine como é que não estaria antes. É que você acha que o governo federal tira dinheiro de postos. É com muita facilidade. Ele pode ajudar bancos, né? Ele pode ajudar rentistas, né? Só não pode ajudar o pobre. Ele pode ajudar bancos, né? Como sempre ajudou. Tenha santa paciência, acho que você perdeu a noção, meu Deus do céu. Não, sabe? Não perdi noção, não, Madalena. Você, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, nem a dúvida de jornalistas ficaram loucos para defender esse louco. Como você gosta de desqualificar quem discorda de você? Não, você desqualificar não, eu estou provando para você. Estou provando para você, rapaz. Isso quem diz é o mundo, não é o Madalena. Isso é o mundo, rapaz. Madalena, o Brasil tem sido um dos países que mais tem ajudado a população mais pobre durante a pandemia, Madalena. Você está ficando louco? País tem Chico, o você seu está ficando louco? Não. Você está ficando louco? Não me fale uma besteira dessa, rapaz. Louco. Ele não ajudou os empresários, Madalena, os pequenos empresários. Ele só foi ajudar a hora Fernando, que os caras estavam morrendo. Vamos colocar o Fernando na conversa também. Os Estados Unidos também enfrentam um problema grave na economia. O número de desempregos culpa daquele imbecil, daquele presidente que é igual o nosso aqui. E não dá para comparar a economia dos Estados Unidos com a do Brasil. Culpa daquela outra besta que tem o mesmo pensamento que o nosso. Estaríamos numa situação completamente diferente hoje. Se nós não... Qual que é os dois países com o maior número de mortes e contaminados? Quais são os dois países, por favor? Quem são? Exatamente o país governado pelo seu Donald Trump e governado pelo senhor Jair Bolsonaro, dois negacionistas que não fizeram a tarefa de casa que precisaria ter feito para, pelo menos, melhorar a situação que temos aí. E vocês continuam, né, defendendo situações indefensáveis. Não, ninguém está defendendo, Madalena. Pelo amor de Deus, nós estamos trazendo fatos aqui. Você pode discordar dos fatos. Agora, falar que é a defesa, isso também não é verdade. Bom, os fatos eu acho que são um pouco diferentes também, Chico. Na sua ótica, eu acho que está um pouco míope, infelizmente, em função do que vem acontecendo. Falar que a situação brasileira diante da pandemia é uma situação que já foi avisada, veja os atos que foram feitos aí pelo próprio governo federal. Eu acredito que o foco do governo foi devastador. O governo, infelizmente, não fez a lição de casa que deveria fazer. Existia um caminho, sim. O governo, infelizmente, escolheu um outro caminho. E outra coisa que eu acho que é importante falar. A gente vê essas imagens de São Paulo, talvez você não tenha visto um link direto. Pode ser. A região ali é propensa a esse tipo de ação. É verdade. Isso acontece. Pode ter sido agravada na pandemia? Pode. Também pode. Agora, os números da economia brasileira, elas já não vinham tão legais desde o início, né, Chico? Se você pegar, já que você está falando em números, é importante se destacar que os números da economia brasileira já vinham bastante, incipientes, uma coisa muito lenta desde o início. Então, a pandemia simplesmente os agravou, trouxe a realidade. E outra coisa, ontem, divulgando aí a inflação, nós saímos do centro da meta. Pela primeira vez, a gente está conseguindo fugir. A pandemia tem um preço nesse índice? Não há nem dúvida que tem. Mas decisões erradas, infelizmente, contribuíram para que isso também acontecesse. Agora, eu me rebelo contra o Chico. Me rebelo com toda a força quando você vem dizer, mas lá atrás o Bolsonaro avisou que com esse isolamento, com o fechamento das empresas, isso ia acontecer. E não avisou? Mas qualquer qualquer imbecil saberia que isso iria acontecer. Então nós teríamos que ter planos, programas, projetos para enfrentar uma situação como essa. Nós não sabíamos o que ia acontecer. O primeiro momento, o primeiro instante era exatamente isso. Olha, vamos fechar tudo, vamos fazer uma avaliação em 30, 40 dias e vamos ver como que nós vamos fazer. Quer dizer, isso foi baseando-se naquilo que não foi feito na Europa. Nós já tínhamos aquilo que aconteceu na Europa, que nós tínhamos que não
fazer aquilo que o primeiro-ministro da Inglaterra fez e que a Itália fez e que sofreram as consequências, e que os Estados Unidos fizeram e estão fazendo. Então, nós precisaríamos ter aí, se todo mundo tivesse aqui no Brasil falado a mesma linguagem, tá certo? Em 40 dias nós faríamos uma quarentena, mas muito séria, com o apoio do governo federal, com o apoio de todos os governos estaduais, tá bom? Em 40 dias nós teríamos aí um controle da pandemia, mas simplesmente tivemos um país dividido, com o estímulo do presidente da República. Madalena, quantos % de mortos acima dos 60 anos nós temos no Brasil? Ou vou refazer a pergunta, quantos % de mortos nós temos no Brasil em razão da pandemia abaixo dos 60 anos, sem nenhuma comorbidade? Ontem morreu um ator, Chico, 58. Sem nenhuma comorbidade, Chico, 2, 3%, 2, 3%. Aí você fecha a economia por causa de 2, 3%. Aí eu vou continuar para depois não dizer, nossa, o Chico não está levando em consideração 2, 3% de mortes. Não, eu estou dizendo que toda morte é significativa. Isso agora, você travar o Brasil em razão de 2, 3%, você precisaria trabalhar com isolamento vertical, Madalena. Eu sou favorável ao isolamento vertical. Temos que proteger quem tem doenças pré-existentes, quem é de grupo de risco, quem tem acima de 60 anos, nós temos que proteger. Mas a economia precisa continuar funcionando, Madalena, precisa continuar produzindo, a cadeia produtiva precisa continuar exatamente trazendo para a mesa da população brasileira aquilo que a gente sempre busca, que é exatamente abastecer a sociedade de forma igualitária. Infelizmente a economia, só foi de certa forma atacada gravemente com esse isolamento horizontal. De negacionistas. Não, no seu ponto de vista. Isso, mas não é o meu ponto de vista, com você é lenga-lenga. Isso funcionou, Chico. Isso é o ponto de vista país do fez mundo. Isso e funcionou? Nenhum país fez isolamento vertical. É só você, nem o país. O então a gente não pode dizer que não daria certo. Jornalista e aquele presidente louco dos Estados Unidos. Só vocês pensam dessa forma. Ninguém adotou isolamento vertical, então não pode se dizer que não daria certo. Olha, isso é um desrespeito a mais de quase 200 mil mortes. Não é desrespeito, Madalena. Não aceitar realmente de que isso aqui é muito sério. Isso aqui não é uma gripinha. Não, ninguém está dizendo que não é sério, Madalena. Não queira mudar o que a gente está falando. Ele é um irresponsável. Pelo amor de Deus, Madalena. Ele é um irresponsável. Não queira dizer que ninguém está considerando as mortes, não está levando em consideração as famílias que estão sofrendo em razão de seus mortos. O que eu estou dizendo é que quem é do grupo de risco, quem já tem doença pré-existente, tem que ser protegidas. Agora, a população que tem menor risco de morrer em razão de contrair a Covid-19 tem que continuar produzindo. O país não pode parar, Madalena. Essas pessoas não moram com outras, Chico. Essas pessoas não convivem em suas casas com pessoas que estão no grupo de risco. Mas é possível proteger essas de que pessoas. Maneira, mesmo Chico, você consegue a partir do momento que você libera. E agora como que vai proteger, então, essas pessoas? Porque o comércio está funcionando. Agora eu acho que está na hora do governo assumir a sua responsabilidade. Agora o comércio vai funcionar até às 10 da noite, que não fez desde o início, Chico. O fato de você ter um país que precisa de respostas, as respostas, de novo, continuam sendo equivocadas. A gente está tendo aí uma situação onde as vacinas precisam acontecer e a gente vê uma briga boba que não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai trazer um prejuízo ainda maior. É mais ou menos um resumo de uma triste ópera. Erramos no começo e estamos errando Fernando, de novo. O número de infectados em Araraquara agora está igual ou pior que em março, quando a crise da pandemia atingiu o ápice. Está igual ou pior. E o comércio está aberto. Vai funcionar até 10 da noite. Então vamos fechar o comércio de novo? Eu não concordo com isso. Olha, a grande realidade é a seguinte: nós temos um demente dirigindo esse país. Porque enquanto nós estávamos numa pandemia, quando nós estávamos aí para ter um domínio sobre a situação, ele me demite o ministro da Saúde. Em plena pandemia, por quê? Porque não falava a linguagem dele, que era a linguagem correta, a linguagem da ciência. E ele tem a linguagem do negacionismo. Então, nós poderíamos ter hoje uma situação muito diferente dessa que nós tivemos. Nós poderíamos ter muito menos de quase 200 mil mortos e poderíamos ter aí uma economia muito em melhor situação do que essa e que está. Se nós tivéssemos tido aí uma única linguagem, a linguagem que era era ensinada pela ciência, mas os negacionistas estão sentindo os efeitos da falta exatamente de ter ouvido, de ter bom senso.
E os dois países hoje em pior situação, exatamente Estados Unidos e Brasil, onde os seus presidentes são negacionistas. A OMS trabalha com ciência e já disse que não concorda com o lockdown. A OMS, Organização Mundial da Saúde, trabalha com ciência. Olha, não recomenda lockdown. Eu não ouvi absolutamente, dentro da própria OMS... É que o senhor não teve interesse de ler, ou não teve interesse de ouvir. Isso foi amplamente divulgado. Não, no início, né, Chico? No início foi amplamente divulgado. Dentro da própria OMS, nós temos lá várias tendências. Agora, depois de descoberto, depois de concluir-se, através de estudos, que nós tínhamos condições de usar a máscara, o distanciamento, a desinfecção das mãos. Então, estes eram os nossos aliados. Só que no começo, nós não sabíamos nada disso. Precisaríamos ter dado um lockdown, tá certo? Até termos a certeza do que os cientistas estavam pesquisando, Chico. Vou desenhar para você. Não, eu acho que se a OMS, deixa eu acabar de falar, se a OMS tivesse atacado o Bolsonaro frontalmente, deixa eu acabar de falar. Ouvido. Só poderia ser isso. Deixa eu acabar de falar para te explicar, sabe? Então, nós não tínhamos conhecimento do que ia acontecer. Então, a partir do momento, se já naquela época soubéssemos que a máscara fosse eficiente, que o distanciamento fosse eficiente, que a desinfecção das mãos fosse eficiente, então nós poderíamos fazer a flexibilização. Mas antes disso, precisaríamos ter aí um estudo científico para confirmar a eficácia do distanciamento, da máscara, da higienização das mãos. A partir do momento em que se confirmou que isso era eficaz, então nós pudemos fazer a flexibilização. Mas num primeiro momento, era 40 dias, viu? Era para a gente ter feito aí um isolamento completo, um lockdown, sim, até descobrirmos como que nós voltaríamos às atividades. Teríamos, logicamente, dominado uma situação. Você entende, não? Então, os negacionistas, aqueles que não enxergam dessa forma, eles querem convencer os bestiais de que realmente, sabe, ele tinha razão, porque, sabe, não sabia nada, rapaz, não sabíamos o que era essa doença, não sabíamos a sua proporção. Então, nós tínhamos que ter aí o bom senso de fazer aquele que o senhor Mandetta estava fazendo no começo. Vamos esperar para ver. Sabe, a ciência está aí tentando, logicamente, ver quais são os próximos passos, até chegar onde chegamos. Máscara, distanciamento, higienização das mãos, isso tem aí um fator de proteção muito grande. Então, agora é possível fazer a flexibilização, mas não naquele momento que não se sabia absolutamente nada. Tá certo? Tivemos esse louco falando de cloroquina, um débil mental, sabe, que vem aí receitar um remédio que não se tinha comprovação nenhuma. Você entende ou não? É uma coisa assustadora quando eu vejo alguém com esse ímpeto de tentar defender esse insano que continua com sua insanidade ainda nesse momento. Então é isso que nós estamos vendo. E vou brigar contra, tá certo? Vou brigar contra e vou não sequer dar aí um pingo de respeito a quem não pensar com a ciência. É isso que nós devemos fazer, tá certo? É isso que nós devemos fazer e fazer com toda a força. Não aos negacionistas, não aos terraplanistas. É isso que nós temos que fazer. Porque não dá para simplesmente aceitar situações absurdas que nós estamos vendo, tentando justificar os erros dessa besta, dessa múmia que cometeu e continua cometendo. Ele pode levar esse país ao isolamento completo. É isso que ele pode fazer. É isso que ele está fazendo, aliás.